E aí, meu amigo, minha amiga, parabéns por ter chegado até aqui. Agora nós vamos falar sobre as consoantes. As consoantes, elas são divididas em 5 famílias. Na verdade, as consoantes são divididas conforme o ponto de articulação, conforme a pronúncia dessa consoante. Então a gente vai ver primeiro a divisão das consoantes por famílias. Então a família que a gente vai ver aqui é a gutural ou velar. A gutural significa o quê? Ou velar. Significa que a predominância do som é na garganta. Quando eu estiver falando essas consoantes aqui, você coloca a mão na garganta para repetir comigo, para você ver como trepida aqui na garganta. Então, a gente pronuncia assim. As consoantes, elas são divididas em não aspiradas e aspiradas. Está vendo aqui? Toda vez que tiver o H, significa que ela é aspirada. Então, existe uma diferença de eu falar K e eu falar K, tá? É como se aqui tivesse uma tosse, você estivesse tossindo ao falar aqui, K, tá? Então, vamos lá. Lembrando que, por padrão, a gente pronuncia a consoante com a vogal A, tá? Não tem como você pronunciar consoante sem vogal. Para pensar, já pensou nisso? Então, por padrão, a gente vai pronunciar ela com o A. Então, eu falo aqui e você repete aí. K, 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 G, 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 G. Aqui tem um problema, porque ela não vai fazer som gutural com a vogal depois. Ela vai fazer o som realmente gutural com a vogal antes. Então seria an. Eu estou te mostrando assim porque, na verdade, a maioria dos lugares vai apresentar assim. Então, mas aqui eu vou te mostrar que na verdade, para fazer o som gutural, essa vogal teria que vir antes. Então, an, tá? Então, aqui fica an. E aqui, ha. O H, em sânscrito, faz o som do R do rato, tá? Sempre que você lê o H, você lê como ha, como se fosse o R do rato. Então, vamos de novo. K, K, G, G, An, Ha. K, K, G, G, An, Ha. Será que você realmente aprendeu? Eu vou escrever umas palavras aqui e vamos ver se você frisou o que a gente aprendeu aqui. Vamos ver então se você aprendeu o som das guturais. Eu coloquei umas palavras aqui, 6 palavras, 6 consoantes na família das guturais. Cada uma dessas palavras foi escolhida estrategicamente porque ela vai ter uma dessas consoantes aqui, então a gente vai pronunciar. Como você lê aqui? Karma, 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 karma. E aqui? Durkha, durkha, durkha. Pode-se falar também sukha, sukha, durkha. E aqui? Ganesha, 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 G. Ó, K, G, Ganesha. Amogha, Amogha, Amogha. E aqui? Sanga, ó. Sanga. E aqui? Himalaya, Himalaya. A gente conhece como Himalaia, né? Então, é Himalaya, Himalaya. Então, ó, K, G, G, An, Ha, Ri. Certo? Você acertou todas? Se você não acertou,
volta o vídeo, pausa, faz o que você tiver que fazer, mas aprende a pronúncia. Então agora a gente vai para a caligrafia. Pessoal, nesse vídeo aqui tem um arquivo PDF. Esse arquivo PDF ele tem a caligrafia, ou seja, como você vai aprender a escrever as consoantes que a gente apresentou aqui. Porque a forma de escrever na Devanagari exige que haja uma ordem de escrita, por onde começa, onde é o começo, onde é o fim. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu quero que você baixe esse arquivo e que você faça. Sempre que você for escrever, se for fazer a caligrafia, você vai escrever a consoante, vai escrever ela em romanos, sendo que quando você escreve em Devanagari, quando você escreve em romanos, você vai pronunciar. Então aqui você fala k, k. Aí você escreve de novo k, 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 k. Certo? É para você frisar isso. É muito importante esse exercício. Então vamos lá, vamos aprender a escrever. Então, a primeira consoante K. Primeira coisa você faz, ó, 1, 2, 3. E assim como em todas as vogais, em todas as consoantes, o traço horizontal é por último. Tá? Vou fazer de novo aqui. 1, 2, 3, 4. Esse traço sempre por último. Pode ver que na caligrafia existe lá, ó, aqui assim, ó, 1, 2, 3 e uma seta para cá, 4. Esse número aqui, o número do traço horizontal sempre vai ser maior, porque ele é sempre por último. Isso você já aprendeu, mas eu vou repetir para você frisar. Então vamos à próxima. Agora, K. 1, 2, 3, 4. Às vezes, pessoal, você vai encontrar em algumas fontes linkando assim, tá? Também tá certo. Tem as duas maneiras, tem assim e tem ligando. E aqui do lado, na caligrafia, você vai escrever K. E aí você vai pronunciar K, K, para você poder firmar o som. Vamos então à próxima consoante. Agora é o G. 1, 2, 3. E aí do lado você escreve G. E toda vez que você escrever, você falar G, 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 G. Agora o G, G. E do lado, G. Escreveu aqui, falou G. Escreveu ali, falou G. Não se preocupa, não tenha vergonha. Às vezes, mas eu estava escrevendo, falando isso, quando estava aprendendo. Aí me perguntaram se estava fazendo aula de fonoaudiologia, né? Então, mas não é, estou aprendendo sânscrito. Então, eu preciso que você pronuncie aqui, não fique só no campo mental. Preciso que você verbalize a consoante. Agora, o AN, ou N. 1, 2, 3, 4. Do lado você coloca certo? Então a pronúncia, na verdade, por isso que eu escrevi aquela palavra sanga. Porque esse som gutural aqui do N só vai fazer quando o A está antes dessa consoante. É a mesma coisa eu falo também aqui, ó. Ângulo. Nossa.
ângulo, sanga. Aqui é uma gutural, aqui é uma gutural. Tá ok? Então, você escrevendo, você fala Coloca ele assim, para você saber. Agora, H. 1, 2, 3, 4, 5. E do lado você escreve H. Escreveu aqui? H. Escreveu aqui? H. E assim sucessivamente. Então, essas são as consoantes guturais ou velares. Mais para frente a gente vai aprender as outras classificações. Se ela é surda, se ela é sonora, se ela é aspirada, se ela é não aspirada. Tá? A gente vai fazer exercício para frisar bem isso.